Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 11 sobre exceções à regra do octeto. E se você gostou desse tópico, já deixe seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Muito bem, estamos conversando sobre a ligação covalente, aonde os átomos que fazem essa ligação, eles têm a tendência de ganhar elétrons. Os elétrons, então, eles são compartilhados entre esses átomos, seguindo a regra do octeto. Aqui, então, nós já, inclusive, passamos por essa figura nas nossas aulas, mostrando quantos elétrons cada grupo aqui da tabela periódica tem que ganhar, sempre na camada de valência. Acontece, pessoal, que nós temos desvios da regra do octeto. São 3 os desvios da regra do octeto. Aqui, alguns átomos, eles ficam estáveis com mais de 8 elétrons na camada de valência. O segundo desvio é a estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência. E, por fim, é quando nós temos, em uma molécula, um número ímpar de elétrons. Se o número é ímpar de elétrons, é impossível você completar o octeto, tanto para o primeiro quanto para o segundo átomo ou outros átomos se tiverem. E vamos estudar cada um desses 3 casos agora. Vamos ao primeiro caso, que é a estabilidade com mais de 8 elétrons na camada de valência. Esse caso ele é chamado de expansão do octeto, e ele realmente é a maior classe de exceções. O que nós sabemos? Que os átomos do terceiro período da tabela periódica em diante, eles podem acomodar mais de um octeto na sua camada de valência. E por que isso daí? Porque quando nós chegamos na terceira camada, nós vamos ter os subníveis S e P e também os subníveis D. Esses subníveis S, P e D, eles são próximos em energia, o que permite o átomo a usar também esse subnível D para preencher com elétrons. Ou seja, se você for ver aqui, o átomo de fósforo, ele aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações químicas. Se cada ligação química tem 2 elétrons, ele aqui está estável com 10 elétrons na sua camada de valência. Nós sabemos que os subníveis S e P, o S pode acomodar 2, o P ele pode acomodar 6, e aí os 8 elétrons da camada de valência. Só que o fósforo aqui está com 10, ou seja, esses 2 elétrons a mais eles foram para onde? Para o subnível D, aqui no caso. O enxofre aqui também, ele vai ter um número maior de elétrons na última camada. Aqui ele tem 12 elétrons, e aí esses elétrons adicionais, além do oitavo, eles estão sendo acomodados no seu subnível D. Tá? Então esse é o caso mais comum de nós termos elementos que expandem o octeto. Quem é que pode expandir o octeto? Elementos do terceiro período em diante da tabela periódica, por causa da proximidade energética dos orbitais. Muito bem, temos aqui um outro caso que é a estabilidade com menos de 8 elétrons na camada de valência. É um caso raro aqui, e quais são os elementos que vão ficar estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência? Eu aqui coloquei, que são tipicamente do grupo 13 da tabela periódica, Eles geralmente ficam estáveis com 6 elétrons na camada de valência. Aqui eu estou dando o exemplo do boro, Veja que o boro aqui ele só tem 3 ligações químicas, fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Aqui eu diria que é algo possível para os elementos do grupo 13. Aqui nós temos alumínio, temos alguns outros, E aqui também eu gostaria de lembrar que o átomo de hidrogênio fica estável somente com 2 elétrons na camada de valência. Ele não chega a completar o octeto, porque ele fica semelhante ao gás nobre hélio, que é a gás nobre do primeiro período. Tá? Então isso daqui é uma característica. Os elementos do grupo 13, eles ficam estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência, com 6. E o último caso é quando nós temos moléculas com um número ímpar de elétrons. Nós temos poucos casos, por exemplo, o NO, o óxido nítrico, o ClO2, o NO2.
E aqui eu peguei o exemplo do NO, para nós vermos. Como é que nós vamos montar a estrutura de Lewis do NO? Vamos pegar então esses elementos, né, fazer as suas distribuições eletrônicas. Nós vamos verificar que o átomo de nitrogênio ele possui 5 elétrons na sua última camada, enquanto que o oxigênio possui 6 elétrons em sua última camada. 5 mais 6, então, nós temos, são 11 elétrons para nós distribuirmos na molécula do NO. E aí, então, como é que nós podemos distribuir esses elétrons? Então, aqui, átomo de oxigênio, átomo de nitrogênio, vamos botar uma ligação química entre eles, né? Aqui no caso, a gente tentando completar o octeto dos átomos periféricos, que aqui nós só temos 2 átomos mesmo, né? Aqui se nós temos 2 elétrons, vamos primeiro tentar completar o do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja que nessa estrutura o oxigênio já está com seu octeto completo. E o átomo de nitrogênio tem 1, 2 da ligação química, né? 3, 4, 5. Só tem 5 elétrons aqui. E veja aqui, nós aqui tínhamos 8, 9, 10, 11. Aqui nós já temos 11 elétrons sendo utilizados. E aí parece que faltou elétron, né? Porque um está com o octeto completo e o outro não. Quando falta elétron, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ligações múltiplas. Então vamos colocar uma ligação múltipla. Vamos pegar um par de elétrons do oxigênio e colocá-lo aqui para formar a ligação dupla. Então veja só que eu peguei um par de elétrons do oxigênio e botei a dupla. O oxigênio continua aqui nesse caso com 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio, nessa estrutura da esquerda, pessoal, ele tem 4 elétrons da ligação química, 5, 6, 7. Então veja que o nitrogênio ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. E se nós formos desenhar a estrutura de Lewis dessa outra maneira, veja que o átomo de nitrogênio ficando com o octeto completo, aqui ele possui 8 elétrons, né, na sua camada de valência, o oxigênio que vai ter que ficar com 7. E aí a gente chega em um imbróglio aqui no caso, né, de que qual é a estrutura de Lewis correta? Aqui nenhuma delas bota o octeto completo para ambos os átomos, aqui o átomo de nitrogênio e o átomo de oxigênio. E qual delas seria a mais correta? Qual delas que nós deveríamos escolher para representar a estrutura do NO? Bem, nós inclusive já falamos sobre estruturas de ressonância, né? Mas aqui se nós tivermos que escolher uma delas, a gente aqui tem que avaliar. Qual é o átomo mais eletronegativo? O átomo mais eletronegativo é o que vai ter mais força para puxar elétron para ele. Entre o nitrogênio e o oxigênio é o átomo de oxigênio. Então, devido ao fato do átomo de oxigênio ele ser o mais eletronegativo, nós então iríamos optar por completar o octeto do oxigênio aqui fórmula, né? E deixar o nitrogênio com 7 elétrons, afinal ele é o menos eletronegativo. Tá? E nós teríamos essa estrutura. Mas, com certeza, se nós formos ver dados experimentais, o que nós vamos ter é que a molécula do NO ela vai ser, na verdade, um misto, vai ser uma mistura, né? Um híbrido entre essas duas formas. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!